com Saúde no Polo. Hoje, batendo um papo muito gostoso com o Dr. Armando, falando sobre doenças cardiovasculares. No primeiro bloco, você comentou que a doença cardiovascular é uma doença crônica, que tem controle, não tem cura. Dando continuidade a isso, antes da gente até falar da prevenção, que a gente tem até que falar rápido, porque é muita coisa para um programa só, eu queria que você falasse da síndrome metabólica. Exatamente. O que é síndrome metabólica? Exatamente. A síndrome metabólica, hoje, ela é um conjunto de sintomas em que ataca hoje principalmente os pacientes cardiopatas, os pacientes portadores de doenças cardíacas, ou que vão ficar cardíacos. Então, o que significa isso? É um conjunto de fatores que leva o paciente à síndrome metabólica. O primeiro deles é o nível glicêmico, o açúcar no sangue. O indivíduo ele não precisa ser um diabético evidente. Hoje é considerado diabético o indivíduo que tem, em jejum, na primeira hora, a glicose acima de 110. Já é considerado hoje um paciente diabético. Que isso mudou. Mudou. Isso. Antigamente era 130, hoje não. E hoje em alguns países, por exemplo, se o paciente por exemplo, hipertenso, já não é 110, já é considerado diabético para ele. Agora, o indivíduo que não tem nenhum fator de risco e aparece com uma glicemia, um açúcar no sangue, na primeira hora, tá? Acima de 110, esse paciente é um grande candidato a ser diabético. Então, glicemia alta, triglicéridos acima de 150. O que é o triglicérido? Triglicérido é um tipo de gordura. Como nós temos o colesterol, o triglicérido é uma gordura que vem normalmente da bolacha, da farinha, das bolachas recheadas, entende? Da chamada gordura trans. Então, aí é que é das margarinas. Então, daí é que vem o aumento dos triglicéridos. E o outro é que tem o chamado colesterol bom, o HDL baixo, abaixo de 40 no homem e abaixo de 50 na mulher. E o indivíduo que tem, além de ter a glicemia um pouco alta, não precisa ter extremamente alta, o açúcar no sangue, os triglicéridos acima de 150, o colesterol bom, abaixo de 40, hipertenso. Qual é essa hipertensão dele? Acima de 135 de máxima e acima de 85 de mínima já é considerado hipertenso. E obeso. Não uma obesidade enorme, mas um sobrepeso. Então, nós classificamos os pacientes de acordo com o peso através de um índice que chama-se índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é fácil fazer, todo mundo pode fazer isso em casa. Ele pega o peso dele e divide pela altura dele ao quadrado. Então, imagina só, vamos arredondar os números. Se o indivíduo tem 2 metros de altura, então, e ele pesa 200 quilos, um exemplo, vai para a gente fazer uma continha certa, então 200, né, é o peso dele, a altura dele é 4, se a gente dividir 200 por 4 dá 50, o índice de massa corpórea 50 é uma obesidade enorme, é uma obesidade mórbida. Então, daí em diante, cada um pode fazer o seu índice de massa corpórea em casa. Então, índice de massa corpórea abaixo de 18 é considerado baixo peso. Índice de massa corpórea 19 a 25 é considerado normal. De 25 até 29 é considerado sobrepeso. Então, é aquele indivíduo que está acima do peso dele. E de 29 a 40, nós classificamos 3 tipos. Então, de 29 a 30, 31, é chamado obesidade 1.
De 31 até 34 é obesidade 2. De 34, 35 até 39 é chamado obesidade de grau 3. E acima de 40 é chamado obesidade mórbida, que é o índice de massa corpórea, em que nós começamos a pensar na chamada cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da redução do estômago, que às vezes você não consegue apenas com atividade física, com medicamentos, com uma dieta, abaixar o peso. E esse paciente corre um grande risco de vida. Então, esse conjunto todo, glicose um pouco alta, acima de 110, triglicéridos acima de 50, o HDL, que é o colesterol bom, abaixo de 40, o índice de massa corpórea acima de 29, já com sobrepeso, e a pressão arterial acima de 135/85, já consideramos o paciente portador da síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica, o que vai acontecer? Vai levar uma série de doenças. A primeira doença que vai despontar, com certeza, é a hipertensão arterial. Qual é a segunda doença que vai despertar junto com ele? A diabetes. Então, hipertensão com diabetes vai levar a uma série de fatores dentro do organismo que vai levar a acelerar esse processo e levar esse paciente para quê? Para o infarto agudo do miocárdio. Por quê? Hipertensão com diabetes leva à formação de placas de ateroma. Então, o que são placas de ateroma? São placas de gordura que se formam dentro das artérias. E de acordo com o local dessas artérias, se for na carótida, se for nas pernas, nos membros inferiores, começa a dar sintomas, principalmente o diabético. Ele começa a ter duas coisas muito importantes. Ele começa a ter, primeiro, uma resistência da insulina. O que é insulina? A insulina é um hormônio que é produzido a nível do pâncreas, que vai fazer o controle do açúcar. Então, se o indivíduo ele tem uma dificuldade da produção da insulina, ele tem uma predisposição a ser diabético. Então, aí nós classificamos ele como dois tipos. O diabetes tipo 1, que ele já nasce diabético, tá? E o diabético tipo 2, que ele adquire a diabetes, principalmente por isso, por falta de uma atividade física, por excesso de peso, por não se cuidar das doenças crônicas que ele tem, hipertensão arterial, caso que ele é um paciente hipertenso, e principalmente a obesidade. Hoje nós sabemos que a obesidade é uma doença hoje crônica. Hoje nós estamos no século hoje. O século passado foi o século das doenças transmissíveis, da AIDS, da tuberculose, mil uma coisa. E esse século agora, o índice grande de morte nesse século vão ser as doenças cardiovasculares, a obesidade e as doenças mentais. Esse vai ser o século dessas doenças. E são algumas doenças que tem tudo como a gente evitar, principalmente as doenças cardiovasculares, porque são doenças crônicas, são doenças adquiridas. 90% nós sabemos que elas são adquiridas por erros alimentares, por sedentarismo e por esses aspectos. E até eu queria frisar um pouquinho para o pessoal que está em casa nos assistindo, que quando você falou de placa de ateroma, que seriam as placas de gordura nas artérias, que uma pessoa pode levar a um derrame, que é o AVC, não começou ontem. Ninguém teve um AVC hoje porque comeu um bife engordurado ontem. E isso já é uma coisa que inicia na infância. São maus hábitos já desde a infância. Que hoje em dia, que é a doença do século e poderia mudar, mas eu acho que vai continuar para o século seguinte, que hoje, infelizmente,
os erros alimentares e o sedentarismo está se iniciando na infância. Sem dúvida. Coisa que não tinha antes. Exatamente. Você não tinha uma criança sedentária. Sem dúvida. E hoje é o que mais nós temos. Lógico, então, lógico. pensar nisso, principalmente eu puxo a sardinha um pouquinho, né, da pediatria, porque inicia na infância. Mas não adianta. Não adianta. É a alimentação intrauterina, começa aí. Isso. Uma mãe que se alimenta mal, que come muita gordura, que fuma e que não se trata bem durante essa gravidez, com Já certeza inicia essa criança já vai começar. O incentivo que a gente dá ao aleitamento, porque o próprio leite materno já protege essa criança já de doenças cardiovasculares. Exatamente. Hoje em dia, isso está comprovado cientificamente. Exatamente. Aquela criança em aleitamento materno é uma criança mais protegida. Exatamente. A gente vai ter que dar uma paradinha Tá para bom. mais um intervalo. O papo Ótimo. tá bom, mas daqui a pouco a gente volta.